informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta segunda-feira, dia 6 de julho, levando para vocês os seguintes destaques. Casos de Covid-19 em frigoríficos preocupam Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Do café ao feijão, quase metade da produção do campo passa por cooperativas. Suinocultores catarinenses dependem das vendas para a China. Receita Federal prorroga prazo para notificar dívida com o Fundo Rural. E carne de frango pode ter recuado para a 9ª posição na exportação. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores. E agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo Frescal. Novidade em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é Leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A semana começa com sol e aumento de nuvens de manhã em Dourados e região. Previsão de pancadas fracas de chuva à tarde e à noite. O frio foi embora e hoje à tarde calor de 31 graus. Na agricultura, tudo tem seu tempo. Há tempo de plantar e de colher resultados. Seu tempo é sempre precioso. No controle das doenças da soja, Cronos faz e mostra a diferença. No sul do Brasil, o incremento é de 2 sacas por hectare. Cronos, seu tempo rende mais, sua soja também. Um produto Adamar. Siga as instruções de bula e rótulo. Consulte um engenheiro agrônomo. Venda sob receituário. O foco da Shark Tratores é os produtos e serviços feitos para o seu negócio. Nesse momento de pandemia, estamos oferecendo condições especiais em peças e serviços. Traga seu trator ou máquina para manutenção e pague em 120 dias. Venha até a Shark na Marcelino Pires 6735 e conheça também a linha de geração BH Power Shift. Aproveite até 31 de julho. Shark Tratores, 60 anos de mercado. 3411-5222. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou na sexta-feira com esses preços. O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 200 pela arroba do boi gordo com 30 dias. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a R$ 205 à vista. Vaca gorda a R$ 190 no Friboi e a R$ 195 no Brasil Global. Em Dourados não disponível, saca de milho a R$ 38 e a de soja a R$ 105, informou a GD Corretora. O
melhor para a lavoura é ter Syngenta pra ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Os embargos impostos pela China e o endurecimento nas regras sanitárias às empresas exportadoras preocupam os suinocultores de Santa Catarina, pois cerca de 60% do envio de carne suína catarinense é destinado aos chineses. Pelo menos 55% da produção brasileira também vai para a China. A suinocultura está dependente desse mercado, o que é um grande risco, porque o nosso consumo interno está retraído. Se tivermos qualquer problema com os chineses, não conseguiremos absorver o excedente da produção. E quem vai pagar a conta mais uma vez são os produtores, disse Luzivânio Luiz de Lorenzi, presidente da Associação Catarinense dos Criadores de Suínos. Das 181 mil toneladas de carne suína exportadas por Santa Catarina em 2020, 108 mil tiveram a China como destino. Um empresário foi multado em R$5 mil após a Polícia Militar Ambiental flagrar a construção de um barracão que degradou uma área protegida, a mata ciliar do Rio Coxim. O flagrante aconteceu durante fiscalização na região do bairro Piracema. O proprietário, um empresário de 62 anos, realizava a obra para a implantação de uma fábrica de postes, sem autorização ambiental. A limpeza para a fundação, já com o início de implantação das colunas, ocorreu a 1 metro do rio, quando no local deveriam ser conservados 200 metros como área protegida de preservação permanente. Cidades onde a presença de frigoríficos tem forte presença na atividade econômica viraram foco de preocupação de disseminação da Covid-19 no país, repetindo o movimento que ocorreu na Europa e nos Estados Unidos. O ambiente fechado, com baixas temperaturas e o grande número de pessoas, pode favorecer o espalhamento do vírus. Dourados virou o epicentro da pandemia aqui no estado. Com 2.811 casos até quinta-feira e 31% das ocorrências do Mato Grosso do Sul, superou Campo Grande, com 2.612 registros. No frigorífico JBS Seara, maior empregador da cidade, o primeiro caso apareceu em meados de maio. Segundo o procurador do Trabalho em Dourados, Jefferson Pereira, foram testados 4.126 funcionários da Seara e destes, 1.075 tiveram diagnóstico positivo e foram afastados. A JBS afirma que logo que foi confirmado o primeiro caso do Covid no frigorífico, em Dourados, a funcionária foi afastada, assim como outras pessoas com quem ela poderia ter tido contato. Também disse adotar medidas previstas no protocolo de biossegurança. A JBS informou ter hoje 20 trabalhadores afastados por Covid-19 nessa unidade. No Rio Grande do Sul, segundo a Procuradora do Trabalho e Gerente Nacional Adjunta do Projeto Frigorífico, Priscila Schwartz, disse que desde o início da pandemia em terras gaúchas foram 5.832 trabalhadores de frigoríficos infectados, 20% dos casos confirmados naquele estado. Esse número é só de trabalhadores, sem considerar os contactantes. É muita gente, é muita coisa, disse a procuradora. Ela explicou que em muitos municípios gaúchos, os primeiros casos foram diagnosticados em trabalhadores do setor de carnes. Como os frigoríficos empregam pessoas de municípios vizinhos, ela disse haver uma interiorização da doença.
Em ação realizada na semana passada, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás identificou a degradação de áreas nativas do Cerrado, totalizando 2.500 hectares desmatados no município de Cavalcante, localizado na região da Chapada dos Veadeiros, uma das áreas com maior biodiversidade do mundo. Ao menos 29 áreas legalmente protegidas, públicas e privadas, compõem a região, o que faz da localidade um espaço estratégico para a conservação do Cerrado, que somente em 2019 perdeu quase 410 mil hectares de vegetação nativa, conforme dados da MAB Biomas, publicado em maio desse ano. O novo coronavírus adiou a chegada de imigrantes sazonais, como os mexicanos, que costumam trabalhar na colheita de trigo dos Estados Unidos, deixando os agricultores do país dependentes de estudantes do ensino médio, motoristas de ônibus escolares e trabalhadores demitidos, entre outros, para a operação das colheitadeiras. Conforme os trabalhos de colheita avançam para o norte, a partir das planícies do sul do Texas e de Oklahoma, os agricultores e empresas do setor enfrentam dificuldades para encontrar e manter trabalhadores na ativa. Qualquer atraso na safra pode elevar os preços do trigo e causar uma corrida pelas ofertas do produto utilizado na fabricação de pães e massas. Os americanos são o terceiro maior produtor mundial de trigo, cereal que vê forte procura em meio à pandemia. Se a escassez de mão de obra for prolongada, as colheitas de soja e milho, que começam em setembro, também podem ser impactadas nos Estados Unidos. A Justiça autorizou a volta das atividades no frigorífico Flamboyant de Cabreúva, no interior de São Paulo, que teve mais de 50 casos positivos de Covid-19. Os funcionários voltaram a trabalhar na quinta-feira, depois de uma ação judicial que pedia a paralisação da indústria por 14 dias. Para a retomada das atividades, além da higienização das mãos com álcool gel e medição da temperatura, os funcionários vão ter que responder a um questionário todos os dias antes de começar o trabalho. Quem relatar sintomas do coronavírus não vai poder entrar no frigorífico. A Justiça determinou que uma das condições para que a empresa voltasse a funcionar seria a testagem do quadro de mais de 800 funcionários. O café com leite ao acordar, o arroz com feijão na hora do almoço. Por trás desses eventos tão cotidianos, é bem provável que exista o trabalho de uma cooperativa agropecuária. Isso porque quase metade do que vem do campo passa por produtores rurais associados a cooperativas. Hoje, elas produzem 75% do trigo do Brasil e lideram o cultivo do café, 55%, milho, 53% e a soja, 52% da produção, segundo o IBGE. Boa parte do leite, 46%, e do feijão, 43%, também passa pelas cooperativas. Pequenos agricultores e pecuaristas fundam essas organizações com o objetivo de ganhar maior poder de negociação na compra de matérias-primas, maquinários e serviços, em meio ao mercado cada vez mais competitivo do agronegócio. Muitas delas já são grandes líderes do setor e possuem faturamento bilionário, como é o caso da Coamo, Copersucar, Cotrijal e a Cochupé, por exemplo. Outras são marcas conhecidas entre os consumidores brasileiros, como a Aurora, a Batavo e a Frimeza. Ao todo, 1.613 cooperativas atuam no Brasil, oferecendo suporte a 1 milhão de produtores, dos quais 71% estão ligados à agricultura familiar. Juntas, elas empregam 209.800 pessoas e faturam cerca de 200 bilhões de dólares ao ano, de acordo com a Organização das Cooperativas do Brasil. A Receita Federal voltou a adiar o prazo de contagem das notificações para a regularização das dívidas referentes ao Fundo Rural. Essa é a terceira vez que a Receita altera o calendário,
desta vez prorrogado para o dia 31 de julho. Na prática, os produtores rurais ganham mais tempo para fazerem um recálculo da dívida referente aos anos de 2015, 2016 e 2017. Em 2018 e 2019, os problemas relacionados à cobrança foram resolvidos com a promulgação da Lei 13.606. Os produtores rurais terão basicamente 3 opções a fazer. Primeiro, realizar o pagamento do Fundo Rural à vista com desconto de 50% da multa. Segundo, fazer a adesão a algum tipo de programa de refinanciamento ou refis de dívidas com prazo máximo de 60 meses para pagar com desconto de 40% nas multas para dívidas de até R$5 milhões. E terceiro, realizar a defesa jurídica com vistas à impugnação dos lançamentos das dívidas do Fundo Rural. Os dados recém-divulgados pela SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, sobre o resultado das exportações de junho, combinados aos dados corrigidos relativos ao período janeiro a maio de 2020, sugerem que a carne de frango, ocupante no acumulado dos 5 primeiros meses do ano a 6ª posição das exportações, pode ter encerrado o primeiro semestre na penúltima posição entre os 10 principais produtos exportados pelo país. Em outras palavras, a carne de frango in natura, cuja receita cambial no primeiro semestre de 2019 foi suficiente para colocá-la entre os 5 principais produtos brasileiros exportados, encerra o primeiro semestre de 2020 na 9ª posição no rol dos 10 mais, à frente apenas do café. Nossa parceria não para. A Wilton Pneus caminha junto ao produtor. Atendimentos à distância e entregas para toda a cidade. Marcas de alto renome para todas as suas necessidades. Produtor, não deixe a sua manutenção para depois. O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca. Wilton Pneus, plantão de atendimento nesta quarentena no 981228234. Avenida Marcelino Pires, 283, Jardim Clímax, Dourados. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Abono a agricultores familiares afetados pela pandemia pode ser votada nos próximos dias. Está para ser votado no plenário da Câmara um projeto que cria um abono para feirantes e agricultores familiares em isolamento por causa da pandemia da Covid-19, além de melhores condições de financiamento para o setor. Na justificativa, os deputados petistas Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, e Enio Verri, do Paraná, ressaltam que, devido à pandemia, a limitação do comércio de alimentos, principalmente em feiras livres, afeta a renda das famílias e pode levar à interrupção das atividades agropecuárias, o que provocaria escassez de produtos no momento seguinte, durante a recuperação das atividades produtivas e da circulação de pessoas. Pelo texto do relator da proposta, deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, seriam transferidos para subsistência e atividades produtivas R$3.000 aos agricultores familiares que não tenham recebido o auxílio emergencial de R$600 pagos até agora a trabalhadores informais afetados pela pandemia. A mulher agricultora familiar receberia o dobro, R$6.000. Outra medida prevista é a criação do Fomento Emergencial de Inclusão Produtiva Rural, para transferir recursos financeiros aos agricultores familiares que se comprometerem a implantar um plano simplificado de estruturação da propriedade conforme orientação do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural. O agricultor familiar receberia R$2.500. Se uma agricultora for a chefe familiar, o valor para ela é maior, R$3.000. A proposta também prevê a concessão automática do benefício Garantia Safra aos agricultores familiares durante o estado de calamidade pública que comprovem a perda da safra. O deputado Zé Silva destaca ainda que a proposta prevê a criação de uma linha de crédito emergencial de R$10.000 para pequenos agricultores, com juros de 1% ao ano, 0,5% em unidades com chefe mulher e 10 anos de prazo de pagamento, incluídos 3 de carência. No pagamento depois do financiamento, também estamos garantindo para a mulher provedora, a mulher agricultora, um rebate quando ela for fazer o pagamento desse financiamento. E no programa de aquisição de alimentos emergencial, também estamos assegurando um volume de recurso, o limite por
família, quando for a mulher, 20% maior. Então, são medidas muito objetivas, práticas, que reconhecem esse papel fundamental da mulher na agricultura familiar. Quase 4 milhões de propriedades agropecuárias no Brasil têm características de agricultura familiar, o que equivale a mais de 66% da atividade no campo. Os dados são do último censo agropecuário do IBGE e constam da justificativa da proposta. Em 2017, a agricultura familiar respondeu por 60% do valor da produção da horticultura. O deputado Zé Silva pretende debater o relatório com os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Agricultura, Tereza Cristina. Segundo ele, a proposta que prevê a criação de um abono para feirantes e agricultores familiares afetados pela pandemia pode ser votada pela Câmara nos próximos dias. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem-Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semem-Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui no 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.